Olá, a paz do Senhor. Vamos hoje para a nossa aula de número 14, estudo do livro do Êxodo, dos capítulos 33 ao capítulo 35. Vamos ver se nós hoje a gente consegue finalizar até o capítulo 35. Na aula de número 13, na última aula, nós trabalhamos apenas no capítulo 32. Vamos orar e vamos consagrar esse tempo de estudo ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, pela paz, pela alegria, pelo gozo, pela saúde, pela esperança. Muito obrigado por esse tempo de estudo. Senhor, nós consagramos esse estudo bíblico ao Senhor e nós pedimos que Teu Espírito Santo venha nos instruir, nos capacitar, nos habilitar, falar conosco através dessa aula. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacita para podermos ser melhor. Queremos, Senhor, servir ao Senhor e viver uma vida que te agrada, viver no centro do teu querer, no centro da tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós consagramos esse tempo de estudo bíblico ao Senhor e pedimos a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, deixa eu zerar aqui meu cronômetro, né? E vamos, então, pegar aqui o PPT. Então, aula 14, capítulos 33 ao 35 do livro de Êxodo. Deixa eu pegar aqui também meu canetão. Muito bem. Então, no capítulo 33, do 1 ao 6, Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó e os seus descendentes. Muito bem. Então, o Êxodo, capítulo 32, vocês viram, né? O grande problema ali do pecado de idolatria, né? O bezerro de ouro. E aí, então, o Senhor ali ficou indignado, queria acabar com esse povo e fazer ali da descendência de Moisés uma nova geração. Então, Moisés, ele vai interceder em favor do povo. Então, o Senhor estava ali, muito triste, aborrecido, e falando: olha, saiam desse lugar, vão embora, deixa que um anjo vai conduzir vocês, porque se eu continuar no meio de vocês, eu vou acabar matando vocês. Enfim, olha que situação delicada, né? O Senhor queria ser amado, o Senhor queria ser obedecido, o Senhor queria ser servido pelo povo, e o povo, então, rebelde, teimoso, ele vai falar: esse povo teimoso, esse povo rebelde, que não querem saber de me obedecer, então, se eu ficar no meio do povo, eu vou acabar matando esse povo, né? Então, que esse povo seja conduzido por um anjo, e que vocês cheguem na terra, porque eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, como bem lembrou meu servo Moisés, né? Então, eu vou entregar essas terras a vocês e que vocês vivam em paz nesse lugar. O Senhor estava indignado com o povo, né? Então, ali, o Senhor dá essa ordem para Moisés. Então, saiam daqui e vão embora. Olha lá, tá vendo? Ó, eu mandarei um anjo para guiar você. Expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, quando vocês chegarem lá, eu mesmo vou expulsar, vou matar, e vocês vão conquistar aquelas terras e vocês vão viver ali. Olha lá, vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, ó, eu não irei. Olha isso, amados. Ou seja, lembra que eu falei, né, que toda ação tem uma reação? Já que vocês me rejeitaram, então também eu rejeito vocês. Já que vocês não querem me obedecer e viver no centro da minha vontade, no centro do meu querer, vocês querem viver o estilo de vida de vocês, então vocês vão viver sem a minha presença, né? Sem a minha direção. Vivam do jeito que vocês quiserem. É exatamente o que está acontecendo hoje, né? As pessoas decidiram viver o seu estilo de vida, né? Viver o padrão, né? Existem dois padrões: o padrão do mundo e o padrão do Senhor. Então, as pessoas escolheram viver o padrão do mundo e estão longe da presença do Senhor. Por isso que está acontecendo essa desgraça toda no mundo, nas famílias, na sociedade.
Tá vendo? Ó? Pois vocês são um povo teimoso, e eu não poderei, e eu os poderei destruir no caminho. Então tá aí, ó. Se eu for no meio de vocês, eu sou um Deus exigente, vocês não querem cumprir as minhas ordens, obedecer os meus mandamentos, então é melhor eu ficar longe de vocês, e vocês serão conduzidos por um anjo, e vocês então, chegando lá, vivam a vida de vocês. É isso que o Senhor está dizendo aqui, amados. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, tá vendo? Ah, puxa vida, né? Que peninha, né? E ninguém usou as suas joias, né? Puxa vida, tá vendo? Ah, olha isso, ó. Quando Moisés deu essa mensagem, começaram a chorar. Tá vendo, ó? Parece criança, né? Ah, não, não nos abandona. Olha, nós vamos te obedecer. Mas já vem com essa conversa há muito tempo, né? Sabe, esse tipo de pessoa, né, que cai no pecado sistematicamente, depois chora, e vai na igreja e chora, daqui a pouco está de novo se lambuzando no pecado, né? Tá aí, ó, pessoas que não querem ter um compromisso com o Senhor, que não amam o Senhor, que não estão preocupados, né, com o sentimento do Senhor, não estão preocupados em desagradar ao Senhor, em ferir a santidade do Senhor. Muito bem, então, o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso, se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Tá vendo aí, ó? Então vocês são teimosos, vocês não querem saber de seguir as minhas leis, vocês não querem viver na minha presença, né? Vocês querem viver nas práticas dos pecados, né? Vocês são rebeldes, teimosos, idólatras, né? Vocês são um bando de pecadores, de escravos que eu tirei do Egito. Queria fazer de vocês uma grande nação, um povo santo, um povo meu, para que vocês me servissem, me adorassem e prosperassem na terra. Mas vocês não querem isso. Né? Então, o Senhor, quando passa esse recado para o povo então começa a chorar. Não, olha, nós vamos te obedecer, igual criança. Não, pai, agora eu vou te obedecer. Não, agora eu vou te obedecer. E daqui a pouco voltam a praticar os pecados. Muito bem. E então o Senhor diz para ele, né, para eles, né, através de Moisés: agora tirem as suas joias, que eu vou resolver o que eu vou fazer com vocês, né? Então, amados, aquelas joias, né, aqueles brincos, né, aquelas joias que eles estavam usando agora, estava associado com o pecado de idolatria. E eu vejo que existem algumas igrejas, né, que criaram algumas doutrinas, né, talvez, né, fundamentado nessa passagem, né, e com um radicalismo muito grande, né? Então, não pode usar joias, né? Então, o pecado está em usar joias? Não, o pecado está porque eles pegaram essas joias e transformaram no bezerro de ouro para adorar. Então, não vejo problema nenhum uma mulher usar uma joia, né? Uma mulher, um homem usar uma joia, né? Agora, quanto a homem usar brinco, né? Isso aí já é problema de cada um e o problema do pastor que conduz a igreja, né? Eu não uso brinco, né? Porque eu sou da moda antiga, né? Brinco, quem tem que usar é mulher. Mulher usar brinco é bonito, né? Ela se enfeitar para o marido, né? E se enfeitar também para o Senhor. Agora, pegaram pegaram alguns versículos, né, e fizeram doutrinas maçantes, né? Então, aqui o Senhor manda tirar os brincos, manda tirar as joias, porque isso estava lembrando, né? O Senhor olhava para aquele povo com aquelas brincos, né? Com aquelas joias, então isso estava associado com o que eles fizeram. Eles pegaram, o Arão não falou: "Oh, então tire seus brincos aí, me dê aí que eu vou fazer o bezerro de ouro." Então, toda vez que Deus olhava para esse povo enfeitado igual um pavão, né, igual uma árvore de Natal, o Senhor lembrava do pecado da idolatria. Então, o Senhor mandou tirar. Então, tire isso aí da cara de vocês, né? Tire isso aí do pescoço, da orelha de vocês, porque isso daí agora está me deixando aborrecido. Pronto. Então, o pecado não estava em usar joias. O pecado estava em pegar as joias e transformar em algo associado à idolatria. Fizeram um bezerro de ouro com as joias, né? Muito bem. Então, ele disse assim, né? Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Ah, então é para a vida inteira, né? Percebem isso, amados?
Por isso que cada pastor, né, cada líder da igreja vai estabelecer, né, as doutrinas, né, os usos e costumes, né, ali um, um estatuto, né, ou um regimento interno, né. Nós sabemos que existem congregações, né, existem igrejas e eles não usam nada, né? Não podem usar joias, brincos, batom, não podem usar nada, não podem usar calça, a mulher tem que usar saia. Então, cada um com seus usos e costumes, né? Cada um com a sua fé, pronto. E se você não vai se adaptar a esse tipo de doutrina, então você vai procurar uma outra igreja, né? Onde você possa se sentir bem, né? Eu vejo assim que os extremos é muito perigoso, né? Sempre, né? A pessoa tem que buscar o equilíbrio, né? Então, tudo aquilo que é demais, né, só é bom para o diabo, né? O pouco ou demais só é bom para o diabo. Muito bem, então, Êxodo capítulo 33, do 7 ao 11, a tenda da presença de Deus. Olha o que Deus fez, né? Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda a certa distância fora do acampamento. Então, isso representava também que o Senhor saiu do meio do povo, né? Ela era chamada de tenda da presença de Deus, né? O tabernáculo, tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar ao Senhor ia até ela, né? Então, o Senhor queria habitar ali no meio do povo, o tabernáculo, né? Foi colocado ali no meio do povo. Então, o fato de ter afastado, né, fora do acampamento, significa que o Senhor saiu da presença do meio do povo. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Então, perceberam isso? Então, o povo viu isso, né? Que o Senhor se afastou do povo. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da entrada, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face. Que coisa linda, né, amados? Face a face. Como alguém que conversava com um amigo. Muito lindo isso. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Muito bem. Êxodo 33, do 12 ao 23. Deus promete estar com seu povo. Então, Deus vai dar uma outra chance, né, para esse povo rebelde. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que mandaste guiar este povo para aquela terra, porém, não me disseste quem irá comigo. Disseste que me conheces bem e estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então, o Senhor está confirmando: eu vou com você, Moisés, estarei com você e vou te dar a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Meu Deus, né? Olha isso, amados. Vê-se isso aqui, né? Não é um verdadeiro sentimento de um líder, né? A qualidade de um líder, né? Vê a diferença de um líder e de um chefe, né? O chefe geralmente é aquele que se impõe, né? Quer mostrar autoridade, né? Cara, é aquele que dá bronca, é o bravo, né? E olha só que simplicidade, né, desse líder, né? Então, ele disse: Senhor, eu não quero que o Senhor vá comigo, eu quero que o Senhor vá com o povo. Esse é teu povo, o povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor tirou do Egito. Está vendo aí? Ó? Então Moisés respondeu: se não fores com teu povo, não nos faça sair desse lugar. Então, se não for com teu povo novamente, nos deixa aqui, nos deixe morrer nesse lugar.
Como é que os outros povos poderão saber que estás contentes com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Está aí, ó. Nós não queremos ser dirigidos por um anjo, não queremos ser conduzidos por um anjo, nós queremos a sua presença. Olha lá, ó, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Olha aí, ó. É a sua presença gloriosa, Senhor. E quantas pessoas, né, não se importam com a presença gloriosa do Senhor, não querem estar na presença do Senhor, não querem que o Senhor esteja em sua presença, né, conduzindo a sua vida, dando o sentido, a direção, né? O Senhor disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Tá aqui, amados, esse versículo é fascinante. Está vendo aí? Êxodo capítulo 33, versículo 17. Olha o que esse líder fez. Conseguiu convencer o Senhor. O Senhor já havia dito, então, já que Moisés pediu, não destruiu o povo, mas, olha, não vou mais que esse povo que seja dirigido por um anjo, vou colocar um anjo para dirigir esse povo, cheguem lá, vivam a vida de vocês. Vou os abandonar, vou os rejeitar. E Deus falou, e Moisés falou, não, Senhor, se o senhor não pretende ir conosco, então que a gente não saia desse lugar. A gente morra aqui nesse lugar, né? Tá aí, mais uma vez, né, Moisés intercedendo em favor do povo, e o Senhor fala, tá bom, vou atender o seu pedido. Conheço bem você, e você conseguiu a minha aprovação, né? Que palavra maravilhosa, né? Isso nos remete àquela passagem em 2 Timóteo, né? Que a gente tem que se apresentar como um obreiro aprovado, né? Que não se envergonha do evangelho do Senhor, né? Tá aí, ó. Temos que ser aprovados. Somos provados pelo Senhor para sermos aprovados por Ele. E quando somos aprovados pelo Senhor, o Senhor nos abençoa. Aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória, né? Aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. Tua glória que enche toda a terra, a tua glória que enche toda essa tenda, a tua glória que enche todo esse lugar, que possa encher a minha vida, que possa encher, né, a presença do povo aqui. Pronto, me deixa ver a tua glória. Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Você vê isso, intimidade, né? Então, fala muito, né, a respeito que Abraão, né, se tornou amigo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Abraão, o pai da fé, se tornou amigo de Deus. E Moisés, olha isso, olha o que Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você. Tá vendo? Vai passar na tua frente toda a minha glória, todo o meu brilho, e você não vai morrer. O Senhor falava com Moisés face a face. Tá vendo? Ó? E direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. Tá aí, ó. Por isso que é o Senhor que perdoa, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que salva, é o Senhor que manda para a glória eterna, é o Senhor que manda para o inferno, é o Senhor. E disse ainda: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Então, viu face a face, mas não viu o rosto do Senhor. Por quê? Por causa do brilho, né? Por causa da glória, por algum motivo, né? Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha, né? Então, você vai ficar em certo local, eu vou passar e você meio que vai me ver de relance. Era alguma coisa assim. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Você vê? Vai passar bem perto de Moisés. O Senhor vai colocar ele numa rocha ali, vai passar, vai colocar a mão para que não veja o rosto, mas vai passar e vai sentir a presença do Senhor, vai ver a glória, o brilho do Senhor, né? Coisa fascinante. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Então, está aqui, né? Mas Moisés viu o Senhor face a face, viu o Senhor face a face, de frente, próximo, perto, mas não viu o rosto do Senhor. Porque aquele que
olhasse e enxergasse o rosto do Senhor, seria morto, né? Por exemplo, né? Deus não criou o sol, né? Então, imagine, né? O Criador do sol. Você já parou para ficar olhando no sol quando ele está pino, né? Meio-dia? Tenta olhar para o sol. Você fica cego, né? E a distância que nós estamos do sol. Então, imagine você tentar olhar o Senhor face a face. Então, não tem ser humano que possa resistir isso, né? Muito bem, Êxodo capítulo 39, do 1 ao 9, né? As novas placas da lei. Então, Moisés havia quebrado aquelas placas, né? As duas placas de pedra, onde o Senhor mesmo, ele, com o seu dedo, ele escreve os mandamentos, né? Então, um ato que eu creio que o Senhor não fala nada, não falou nada aqui, né? Mas lá na frente, né? Ele vai falar, Moisés vai acabar pagando pelos seus erros, né? Quando Moisés fere a rocha, né? Era para conversar com a rocha, ele vai ferir a rocha. Então, Moisés era dominado por esses impulsos, né? Meio impulsivo, né? E ele, então, ele vai acabar, então, sendo penalizado pelo Senhor por essas atitudes. Então, eu vejo que essas atitudes também, que essa atitude dele ter quebrado as placas, né? Isso com certeza ficou na conta de Moisés, né? Muito bem, então, ó, as novas placas da lei. O Senhor disse a Moisés: corte duas placas de pedra iguais àquelas que você quebrou. Olha, aí, ó, olha isso. Olha aí. Deus não poderia ter omitido isso? Olha, traga para mim duas placas de pedra. Né? Pronto. Mas olha, ele trouxe à memória exatamente isso, aquela que você quebrou. Então, isso prova, você vê a bondade do Senhor, né? O carinho, o amor do Senhor, mas ele não deixa de ser um Deus justo, né? Tá vendo? Olha lá, ó. Já jogou na cara dele, ó. Olha lá, ó, que você quebrou. Iguais àquelas que você quebrou. Eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o Monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Então, sempre o Senhor, então, ordenava que Moisés subisse ao alto do monte. O povo estava onde? No pé, embaixo. Né? Isso é maravilhoso, né, amados? Porque sempre o Senhor estabeleceu uma aliança com o povo no pé do Monte Sinai. Eu fiz essa pergunta na prova, né? Na prova mensal de agosto, né? Porque isso está nos ensinando algo maravilhoso, né? O apóstolo Paulo fala: é necessário que eu desça para que ele apareça. Então, o caminho do sucesso não é o caminho da subida, mas é o caminho da descida. Porque quando nós descemos, quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, o Senhor aparece e nos abençoa. Agora, quando nós queremos estar no alto, né? Quando a gente quer se aparecer demais, se abrir igual um pavão, o Senhor não se agrada disso. Vendo aí? Então, o Senhor está no alto. Então, ele chama Moisés para o alto, para a presença dele. Deus não desce. Deus chama a pessoa para o alto. Mas quem era Moisés? Homem simples, homem humilde. Viu aí? Trouxe para a presença do Senhor, tá? Venha se encontrar comigo no alto do monte. No alto do monte. Por isso que Satanás, Lúcifer, né, o portador da luz, ele queria o quê? Estar no alto, queria se aparecer, né, mais que o Senhor, né? Queria se engrandecer, ele queria a glória para ele, né? Por isso que ele caiu, né? Por isso que ele desceu. Exatamente o que o Senhor faz, né? Aquele que tenta se colocar numa posição superior, o Senhor põe no pó, o Senhor derruba, né? E aquele que é simples, que é humilde, o Senhor coloca numa posição mais alta. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras, o gado deverão ficar pastando perto do monte. Não deverão ficar pastando perto do monte. Ninguém sobe com você, nem animais. Então Moisés cortou duas placas de pedra iguais às primeiras. E no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o Monte Sinai, levando as duas placas, né? Levou as duas placas novamente.
O Senhor desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Qual é o seu nome? O Senhor. Deus, o Senhor, né? Uma vez eu, lendo um livro, né, eu acabei achando, né, um nome apropriado para o Senhor. Deus é aquele que ama. Quem é Deus? Qual é o nome de Deus? Aquele que ama. Deus é amor. Está lá também no livro de 1 João, né? Então, Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fique irado com facilidade, mas fique irado. Né? Hebreus 10:31. Terrível coisa é cair nas minhas mãos, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a minha fidelidade e o meu amor são grandes e não podem ser medidos. É infinito, é eterno. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Tá aí, ó, eu perdoo o mal e o pecado. Mas sou um Deus justo. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e os netos, os bisnetos, os trisnetos pelos pecados dos pais. Ah, mas olha, maldição hereditária, isso não existe. Está aqui, ó. Ah, mas nós estamos no tempo da graça, mas Deus é o mesmo. A imutabilidade, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As leis do Senhor não mudaram. Aqui, ó. Por isso que está cheio aí de pessoas, né, colhendo o fruto do erro dos pais, dos avós, dos bisavós, não fala até 3 gerações. Então, cabe à pessoa desligar isso, cabe à pessoa buscar ao Senhor, cabe à pessoa clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor mude isso, né? Tudo aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Mateus capítulo 18. Então, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que clamar pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Tá aí, ó. Olha que Deus quer ser adorado. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão. Encostar o rosto no chão, né? É sinal de submissão, é sinal de humildade, né? O cara tá ali, ó, se curvando, né? Se prostrando diante do Deus Altíssimo, do Deus Eterno, do Deus vivo. Ele disse: Ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Olha isso, mais uma vez, né? Primeiro pedido de Moisés em favor do povo novamente. Este povo é teimoso, ó. Tá aí, ó. Moisés também confirmando isso. Moisés reconhecendo que o povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. O que Moisés fez? Moisés acabou de escutar o Senhor falando isso. Ó, o Senhor não falou isso para Moisés? Eu cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Então, Moisés acabou de ouvir. O que ele fez? Aproveitou e já emendou um pedido. Então, que vás conosco. Ou seja, que perdoa o pecado do teu povo e que vás conosco. Tá vendo aí, ó? Perdoa o nosso pecado e a nossa maldade. Ele se coloca também, né? Igual Daniel, né? Ali no livro de Daniel, ali no último capítulo, né? Se não me engano, no capítulo 12, capítulo 11, o livro de Daniel são 12 capítulos, né? Então você vai ver que quando Daniel ora, né, que Satanás ele bloqueia, tenta bloquear a oração de Daniel e o Senhor manda um anjo Miguel, né, lutar contra o demônio que estava ali tentando reter a oração de Daniel. Então você vê que Daniel na oração ele se coloca também como pecador, né? Ele apresenta o pecado do povo e se coloca também igual ao povo. Olha o que Moisés está fazendo, né? Tá aqui, ó. Mas perdoa o nosso. Esse povo é teimoso. Eu não sou teimoso. Ele não disse que ele era teimoso. Mas eu sou pecador também, como esse povo. Mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade. Ele não disse, ó, esse povo é teimoso, mas perdoa, Senhor, o pecado desse povo. Perdoa a maldade desse povo. Não. Senhor, perdoa o nosso pecado.
os nossos pecados e as nossas maldades. E aceita-nos como teu povo. Que coisa fascinante, que coisa maravilhosa, né? Moisés ali na presença do Senhor, no alto do monte, o Senhor falando com ele, e ele se prostrando ali, se ajoelhou, adorou o Senhor em primeiro lugar, e a primeira palavra, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa maldade, esteja esteja junto conosco. Esteja, Senhor, nos conduzindo para a nova terra, para a terra de Canaã. Não nos abandone, Senhor. Tá aí, ó. Imediatamente, o pedido de Moisés, ó, olha isso. O capítulo 33 acabou aqui. Como é que o capítulo 33 termina? Olha como começou, né? Olha como começa, né? As placas foram quebradas, isso representava também um ato profético dizendo que o povo quebrou as leis do Senhor, né? E agora o povo então estava sem a presença gloriosa de Deus, né? Que o povo rejeitou o Senhor, mas no final desse capítulo 33, Moisés novamente clamando em favor do povo, apresentando o pecado do povo e se colocando como pecador. E agora, no capítulo 34, começa, olha o título, a renovação da aliança. Então, Deus aceitou o pedido de Moisés. Deus, então, vai renovar a aliança. Deus vai renovar a aliança com esse povo. O Senhor disse a Moisés, eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. E que coisa terrível é? Né? Eu não vou responder agora, né? Mas eu vou perguntar isso aqui para vocês. Eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. O Senhor vai fazer uma coisa terrível. E eu quero que vocês me respondam. Será uma pergunta da tarefa. Depois eu vou responder a tarefa, né? E vocês vão ficar sabendo. Vou repetir, ó. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu os expulsarei, os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Não façam, olha isso aqui de novo. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Não faça acordo com esses caras. Não deixe esse povo no meio de vocês. São idólatras. Esse povo tem uma cultura pagã, eles praticam pecados terríveis e nojentos, que eu abomino. Não faça acordo com eles, porque a armadilha é mortal. Vocês vão morrer junto com esse povo. Pelo contrário, derrube os altares deles, destrua as colunas do deus Baal e corte o poste da deusa Áshera. Olha, perceberam isso? Olha o que Deus mandou fazer. Então, havia uma idolatria muito grande lá em Canaã. E você observe aqui que o Senhor ordenou que fosse destruído esses postes, esses altares. E o que vai acontecer? Eles não destruíram. Eles permitiram a laranja podre no meio deles. E vocês vão ver que todos os reis do Reino do Norte vão continuar com esse paganismo dentro da nação de Israel. Isso vai gerar uma grande destruição, uma grande ruína para o Reino do Norte e também para o Reino do Sul, mas principalmente para o Reino do Norte, né? Na época ali do rei Acabe, né? Que foi o pior rei do Reino do Norte, ele e seu pai, né? O rei Onre, que trouxe, que fez com que potencializasse essa cultura. O rei Onre, o pai do rei Acabe, foi ele que estimulou, né? Incentivou o casamento do seu filho Acabe com Jezabel. Jezabel vem lá da Fenícia, né? Uma terra de uma grande idolatria. E ela traz esses deuses, né? E ela adorava a deusa Áshera. Adorava a deusa Áshera e o deus Baal. Então, principalmente a deusa Áshera. Então, traz esse paganismo ali.
para dentro da nação de Israel, e ali por isso que o Senhor acaba trazendo um juízo muito grande, destruindo, né, no ano 722, acabando com o Reino do Norte. O ano 722 a.C., o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, né? Então, depois desse período da história, não existiu mais o Reino de Israel, o Reino do Norte. Tu fez isso, ó. Sumiu, desapareceu o Reino do Norte. Olha lá, ó, não adore nenhum outro Deus, pois eu, Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Tá aí, ó. Aí, hoje eu falei essa palavra, né? Que Deus é exigente. Exatamente isso, né? Aliás, né, amados? Ninguém consegue satisfazer todas as exigências do Senhor. Não tem um homem na face da terra. Nós temos que sempre procurar, né, a perfeição, né? Nós temos que sempre procurar ser perfeito, buscar a excelência, mas nós nunca vamos alcançar. Está lá em Mateus 10, 48, né? Mateus 10, não, Mateus 5, 48. Seja vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deixa eu tirar a dúvida, mas é Mateus 5, 48. Seja vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que buscar a perfeição, mesmo sabendo que nunca nós vamos alcançar. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 5, 48. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus, que está nos céus. Então, temos que buscar a perfeição sempre, mas nunca vamos alcançar. Nós não podemos parar, desistir de buscar a perfeição, a santidade. Não façam acordo com os moradores da terra que vai ser de vocês. Amados, olha o que vocês estão aprendendo. Isso é muito importante. Porque se perguntarem, né? Por que que esse povo sofreu tanto? Por que que esse povo foi destruído? Por que que os inimigos prevaleciam? Por que sofreram tanto? Por que foram subjugados por tantos inimigos? Por quê? Porque o Senhor havia orientado: não façam acordos com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram os deuses pagãos, lhes oferecem sacrifício. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Perceberam isso? Então, foi exatamente esse medo, né? Esse temor que Daniel, ali quando estava na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor, ele oferecia os seus banquetes eram regados a muita bebida e muita mulher e muito sexo, né? E aquelas bebidas, aquelas comidas eram oferecidas a seus deuses, né? Então, existia uma estátua, né? Por isso que Nabucodonosor mandava construir estátuas altíssimas, altas, né? Monumentos, né? E ali, então, essas estátuas, né, ficavam com as suas mãos abertas assim, né, e cada mão tinha uma bandeja, né? Então, ali, eles colocavam as comidas e as bebidas. Então, eles iam dançando, eles iam ali comendo e bebendo e dançando, e muita festa, e muita dança, e muita comida, e que acabavam nas orgias. Então, Daniel, ele tinha temor, não quis participar daquela comida, porque ele tinha medo de se contaminar e perder os seus princípios, seus valores, né? Temor ao Senhor. Então, Deus está deixando bem claro aqui, ó, não participe, toma cuidado, porque essas mulheres, vocês serão tentados, né? Eu sempre digo isso, né? Que Satanás, ele vai usar o quê? A sedução da mulher, né? Para trazer justamente para esse espírito maligno, né? Da sedução, né? Então, lá, vocês serão tentados a comer os alimentos. Como é que serão tentados como? As mulheres, né? As mulheres, as festas, né? As bebidas. A pessoa está sendo tentada por aquilo que ela está vendo, né? Está vendo? Vocês serão tentados a comer os alimentos que oferecem seus deuses. Então, vocês vão se contaminar. Olha, ó, os filhos de vocês poderiam casar com as mulheres estrangeiras, tá vendo? E elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses que elas adoram. Tá aqui, ó. Olha isso. Vendo?
os filhos de vocês poderiam casar com as mulheres estrangeiras, né? E elas fariam com que vocês fossem fiéis a mim e adorassem os deuses. Então, essas mulheres idólatras, como essas mulheres seriam ali um instrumento do diabo, né? Para seduzir os moços, né? Os jovens, os homens. E esses homens, então, sendo seduzidos, né? Por essas mulheres, sendo tentados a participar dos cultos que elas, dos rituais religiosos que elas praticavam, né? E ali, então, esses homens daqui a pouco estavam ali no meio, dançando para os seus deuses, comendo aquelas comidas, bebendo aqueles vinhos, né? E mantendo relações sexuais com aquelas mulheres, e daqui a pouco se dando em casamentos, e ali crescendo uma geração misturada com esse povo. Então, isso seria uma armadilha mortal. Amados, foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Por que que hoje Israel chama terra de ímpio? Por que que hoje Israel é terra de ímpio? Quem predomina lá hoje é o ímpio. Quem predomina lá hoje são várias culturas, né? Várias culturas. Justamente porque quando o Senhor ordenou que tirasse o câncer, não tiraram a laranja podre do meio. Permitiram a laranja podre no meio e foram tentados. Não aconteceu isso com Salomão, o homem mais sábio. Ele não foi tentado por aquelas mulheres, não é? Não foi tentado. As mulheres não vinham, as estrangeiras, e traziam suas imagens, seus deuses. E o que Salomão fez? Acabou caindo na prática. Por quê? É a tentação. Ele achou que ele poderia estar acima, né, desse pecado. Deus já havia orientado. E ele acabou caindo, cometendo esses pecados, né? Tá aí, ó. Não façam Deus de metal, nem os adore. Comemore a festa, tá vendo? De novo, ó, o grande problema da raça humana é o pecado de idolatria. Não façam deuses de metal. Deuses de pau, de pedra, de metal, não valem nada. O que nós temos hoje aí? Grandes igrejas, né? Com esses deuses enormes, né? Com essas imagens enormes de metal. E o povo adora, né? Ah, mas é apenas uma lembrança. O inferno está cheio de gente bem intencionada, né? E o povo adora, e o povo beija, e o povo está lá fazendo fila para passar a mão no pé da imagem, beijar o pé da imagem, né? É a imagem de um homem que diz que é Jesus ou Deus, ou imagem de uma mulher que diz que é mãe de Deus. Não, mas aqui a gente não adora imagem, mas está lá o povo fazendo filho e carregando a imagem e beijando, né? Aliás, né, tem até mesmo um ritual onde o padre vem com a flanelinha, né? E vai limpando aqui e vai beijando, e vai limpando e vai beijando, e vai limpando, o outro vai beijando, né? Agora, depois da pandemia, não sei se isso vai mudar, né? Mas é assim, né? É a cultura do povo, né? Não, o povo não adora, não. E é interessante que o Senhor fala para Elias, né? Elias fala, oh, Senhor, só sobrou eu, não. Tem aí mais um monte de gente que não beijou as imagens. Deixa eu pegar essa passagem, já que eu falei, né? Elias, né, se gabando, não, mas só sobrou eu. Não, tem aí mais 150, né? Não lembro mais o número, né? Mas eu pego aqui, eu acho aqui, ó. Primeira Reis, capítulo 17, 18, depois do 17. Bom, eu vou achar aqui, eu acho. Olha que bacana, né? Agora preciso achar. Muito bem, 19 e tal, exatamente antes ali. Deixa eu ver onde é que está essa passagem aqui. Agora para achar isso, meu Senhor. Ah, obrigado, Senhor. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 18, né? Diz assim: Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todas aquelas que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Olha isso! Elias dizendo: Não, Senhor, mas só sobrou eu, Senhor.
Não, ele falou, não, tá vendo? Eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Todas aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Olha o detalhe do beijo, né? Aí pegam lá a santa, né? E põe lá, limpa a flanelinha lá, beija aqui, limpa aqui, beija aqui. Não é idolatria, não. Muito bem. Comemore a festa dos pães sem fermento. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei. Comam pão sem fermento durante 7 dias, e no mês de Abide, que é o tempo certo, pois nesse mês que vocês saíram do Egito. Então, tá aí era comemorada a festa de Páscoa, né? As três grandes festas, né? A primeira era a festa de Páscoa, depois em seguida a festa dos pães sem fermentos, né? Depois as festas das colheitas e as festas das barracas. Todo primeiro filho é meu, e também todo filhote macho dos animais domésticos. Aí, ó, todo primeiro filho é meu, primogênito do Senhor. Deus vai fazer essa troca, né? Pela tribo de Levi, pelos levitas, né? Tá aí. Mas, se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereça-me um carneiro. Se não quiserem, quebre o pescoço do jumentinho. Para ficar com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Então, tá aqui, ó. Vocês querem ficar com o primogênito de vocês? Vocês querem ficar com o primogênito das suas crias? Então pague o preço. Então Deus vai exigir que eles troquem os primogênitos do Senhor que foram salvos lá na 10ª última praga, né? Deus vai requerer uma troca com os levitas. Vocês vão ver isso lá no livro de Números, né? Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Comemore a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita de trigo. E comemore a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas, né? Que bacana, né? 3 vezes por ano, todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, Deus do povo de Israel. Então, essa era uma cultura, né? 3 vezes por ano eles tinham que sair lá dos seus lugares, das suas terras, né? E ir até Jerusalém ali, adorar ao Senhor, no tempo de festa, era um período de festa, 3 vezes por ano. Então, olha como Deus amava, né? Ama, né? As festas, né? Os festivais. Por quê? Porque envolve o quê? Gratidão, envolve comunhão, sentimento de gratidão, de amor, tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que fazemos para a honra e glória do Senhor. Então, isso era um período de adoração ao Senhor, né? De gratidão por tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Bom, eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, assim aumentarei o seu território. Então, ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar. Então, olha que coisa fantástica, amados. Ou seja, o povo ia sair dos seus lugares, né? Imagine quem morava lá na tribo de Dan, que ficou ao norte de Israel. Então, o norte está lá em cima, né? E Jerusalém, o sul está aqui embaixo. Então, você imagine, o povo iria sair lá do extremo norte, tinha que descer, né? Dias ali de viagem. E a terra ficaria vazia. Mas nesse período das festas, Deus está prometendo que ninguém ia tentar invadir, porque os inimigos que estavam fora, né? Eles queriam entrar. Aliás, né? Vocês vão ver o seguinte: olha que coisa incrível. Os israelitas, eles deveriam, então, expulsar. Expulsar, eu já expliquei o verbo expulsar no sentido de matar, de destruir. Todos esses povos ali, os moradores de Canaã. Então, como eles não fizeram isso, deixaram então a laranja podre no meio, então esse povo começou a crescer ali e começou a tentar conquistar de volta as suas terras. E quem estava de fora da nação de Israel, os outros povos, né? As outras nações, como por exemplo, os moabitas não estavam ali no meio do povo, os edomitas também não, eram descendentes de Abraão, os amonitas, os moabitas, os edomitas, né?
Os amalequitas, os filisteus estavam fora ali. Então, esses povos vão tentar entrar para conquistar as terras. Então, perceberam o tamanho de guerra que esses israelitas eles vão ter que agora enfrentar por causa desse pecado da desobediência? Não mataram os povos, né? Então, guerra com os de dentro e guerra com os de fora. Os de dentro tentando pegar de volta as suas terras e os de fora tentando entrar para matar todo mundo e tomar tudo para eles. Guerra para tudo quanto é lado, em todo o tempo. Isso vai mostrar muito no tempo dos juízes, né? Olha aí o que Deus fez. Percebeu? Não deixou sucessor, né? Justamente Moisés, quando morre, essas ordens aqui foi passado para Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Então, Josué vai instruir a segunda geração que vai entrar na terra prometida. Então, depois que o povo conquista as terras e é dividido as terras, Josué vai dividir as terras, depois que ele acaba de dividir todas as terras, ele vai morrer. E aí, então, vocês vão ver que não ficou um sucessor ali de Josué. E vão agora os inimigos vão se levantar, os inimigos de dentro e os de fora. Então vai ter muita guerra, por isso que vão levantar juízes e mais juízes e mais juízes, né? 12, 13, 14 juízes foram levantados. Muito bem. Quando me oferecer um animal em sacrifício, não tragam pão com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento. Sempre o pão era sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado. Nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa de Páscoa. Então, o que sobrava tinha que ser o quê? Queimado. Todos os anos levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês escolherem. Tá vendo? Ah lá, os dízimos, né, dos cereais. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, amados. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Esse tempo não comeu nem bebeu nada. Está aqui a prova. 40 dias e 40 noites ali, sem comer e sem beber. Ele escreveu nas duas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Muito bem. Êxodo capítulo 34, Moisés desce do Monte Sinai. Então, agora Moisés vai descer do Monte Sinai. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Está vendo aí, ó? A glória do Senhor refletiu na face dele, né? Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Coisa maravilhosa, né? O brilho da glória do Senhor. Que, aliás, né? Eu creio, né? Eu creio que quando Adão e Eva estavam no Éden, eles não enxergavam a sua nudez porque o brilho do Senhor, a glória do Senhor, estava revestindo a nudez do homem, né? O corpo do homem era um corpo glorificado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que agora o corpo volta para a terra e esse corpo vai ser glorificado. Então, quem estará na glória com o Senhor, ele vai ter agora um novo corpo, um corpo glorificado. E esse corpo glorificado é justamente o brilho da glória do Senhor, que tampa toda a nudez, né? E ali, então, quando Adão e Eva, né, eles olhavam, eles não enxergavam a sua nudez, né? Enxergavam o brilho do Senhor, a glória do Senhor. Por isso que imediatamente o primeiro pecado, vocês vão ver que após eles pecarem, os olhos se abrem e chegaram à sua nudez. Então o brilho, a glória do Senhor desapareceu, né? O pecado nos afasta da presença gloriosa do Senhor. Porém Moisés o chamou. E Arão, porém Moisés o chamou e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus tinha dado no Monte Sinai. Então, de novo, né? O Senhor, Moisés chamou o povo, chamou os líderes, se reuniu e novamente, né?
Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com o véu. Aí também outra coisa, né? Em relação a véu, né? Então, cada um, né? E sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao seu povo de Israel tudo que Deus havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria o rosto, de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Então, tem pessoas que gostam, têm esse costume, né? Para falar com Deus, colocar o véu. Amém. Deus olha o coração do homem, né? A santidade não está em colocar o véu, a santidade deve estar no coração, porque o pecado nasce no coração. O mais importante do que. Eu entendo, né? O mais importante que guardar um sábado e mais importante que colocar um véu no rosto para falar com o Senhor é guardar o coração. Guarda teu coração, porque dele procede a fonte de todos os males. Deus olha, não é a aparência, não é o externo, mas é o interior do homem. Por isso que Deus nos dá um novo coração, um coração de carne. Amém, queridos? Bom, vou fazer o seguinte. Já tá dando aqui 56 minutos, né? Então, eu vou parar em Êxodo capítulo 34. Vou deixar o 35 para a próxima aula. Tá bom, amados? Então, ficamos por aqui. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Estou mandando a tarefa, né? Vocês já viram que eu já tirei do grupo pessoas que não estavam participando das aulas, né? Não estavam fazendo as suas tarefas, não estavam mandando as tarefas. Então, querido, quem não está participando das aulas não faz sentido estar no grupo. Então, eu quero que todos aqueles que estejam fazendo esse estudo bíblico mandem para mim as aulas. Se você não quiser escrever, você grava, manda um áudio, né? Você grava um áudio lá e manda o áudio. Olha, a resposta da primeira pergunta, eu entendo que é isso, isso, isso. Pronto. Tem gente que não gosta de escrever, não gosta de digitar. Então, tem pessoas que gostam de escrever no caderno e tirar foto. Ótimo, tira foto do caderno. Tem pessoas que não escrevem no caderno e digitam direto nas respostas, né? No WhatsApp. Então, não tem problema. O importante é você participar das aulas, tá bom? Participe das aulas, tire suas dúvidas, né? Mande no grupo, mande no privado. É isso que eu quero, que todos vocês que estejam participando do curso, se interessem pelas aulas. Separe um tempo para o Senhor. Separe um momento para que você possa ouvir a videoaula e você responder as tarefas. Deus abençoe, fique na paz. Até a próxima aula. Shalom. Obrigado, Senhor.